Foquinhos, quais são os sinais que o corpo dá quando a gente vai estagnar? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Lembrando que depois de amanhã, no dia 8 de janeiro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria esportiva. Mais informações aqui nos comentários. Um sinal que você vai estagnar é quando o seu treino para de progredir. E aqui tem que tomar muito cuidado, porque eu já tive vários relatos de alunos da consultoria dizendo o seguinte: Leandrão, faz tempo que eu não subo uma carga num exercício, hein? Então quer dizer que meu treino está estagnado. Não quer dizer que seu treino está estagnado. Quer dizer que a carga está estagnada. Mas a magnitude de carga do treinamento pode não estar estagnado. Vamos explicar a diferença. Tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, tá? Lembra de procurar dentro do mais temas se tiver qualquer dúvida. Mas o essencial é você entender que é o seguinte: a carga do exercício é o quanto de peso você coloca. A magnitude da carga são todas as variáveis de treino que compõem, né, vamos colocar assim, uma dificuldade do treinamento. Então imagina que é o seguinte: vamos pegar um supino com 50 quilos. Você vai dizer, beleza. É fácil ou difícil fazer? Você fala, não sei. Se eu for fazer uma repetição, até consigo. Para fazer 50 já embaçou um pouco. Então percebe que a carga é a mesma, mas a dificuldade, a magnitude de carga de treino é muito maior quando você coloca mais repetições. Então vamos colocar os dois 10 repetições. Então são iguais. Não. Mas esse eu quero que você faça um movimento bem explosivo e outro eu quero que você faça 2 segundos na concêntrica e 3 segundos na excêntrica. Qual que vai ficar mais difícil? O segundo, porque eu vou ter mais tempo de tensão. Então, quando você para de progredir no seu treino, ele tem que ser exatamente igual em tudo. O mesmo tempo de descanso, a mesma cadência, o mesmo exercício, a mesma ordem do exercício, porque se eu faço um supino em primeiro e depois em último, eu vou estar mais fraco no último. Então, se tudo está exatamente igual e já tem um tempo, isso é um sinal que você pode estagnar em breve, mesmo que você faça ajustes dietéticos. Então, de repente, eu subi um pouquinho da caloria da dieta, tá? Essas estratégias eu expliquei no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. O link está aqui na descrição, muito baratinho. Só que às vezes o seu treino está estagnado. Então você fazer uma periodização de treino, de repente você fazer um deload, de repente você fazer um treino de força ou um treino de RML pode ser bem-vindo para a gente conseguir quebrar esses platôs e criar ambientes mais favoráveis para quando você voltar para o treino de hipertrofia, você progredir. Agora nós vamos falar de outro peso, não o peso do exercício. O seu peso pessoal, do seu corpo, mudou. Isso é um sinal que você pode estagnar. Quer dizer que se eu estou ganhando peso numa dieta bulk, isso é um sinal que eu vou estagnar? Se eu estou perdendo peso numa dieta cut, é sinal que eu vou estagnar? Porque imagina, você programou uma determinada caloria, por exemplo, para hipertrofiar com 80 quilos. Se você tiver 85, aquela caloria já não é a ideal. Porque senão você não teria usado com 80, você teria usado menos com 80. Mesma coisa num cut. Eu estou fazendo uma dieta de redução de gordura corporal e eu comecei com 90 quilos. Mas agora eu estou com 85 e estou usando a mesma caloria do que com 90. Só que quando você está fazendo, por exemplo, um bulking, o seu metabolismo acelera. Porque o corpo não vê motivos para te deixar indisposto. Ele aumenta a sua testosterona, ele aumenta a sua taxa de tireoide. E ao contrário, quando você está fazendo um cut, você tem uma diminuição da testosterona, da tireoide, da disposição, da força. Tudo isso faz você gastar menos calorias. Então isso é um sinal que você vai estagnar. Então se o seu peso mudou, começa a ficar de olho. Parei de perder peso, parei de ganhar peso, é hora de fazer um pequeno ajuste calórico. De quanto é esse ajuste? Depende. É para um homem de 80 quilos ou para uma menina de 50 quilos que está querendo perder gordura. Mas mais ou menos falando, uma mudança, tá? Mais ou menos de 10% das calorias é algo bem tranquilo, bem pé no chão. Estou fazendo um book com 3.000 calorias, estagnei, poxa, colocar 3.300 não é nada demais. Estou fazendo um cut com 2.000 calorias, estagnei, eu baixar para 1.800 é bem tranquilo. Então uma mudança de mais ou menos 10% é ok. Respeitando a proteína se deixa igualzinha, não mexe nela, que ela já deve estar certa. A gordura pode até manter ali. O que vai mudar mais é o carboidrato, normalmente. Então, no bulk eu vou subir o carbo, porque o resto já está beleza. No cutting, eu posso até tentar descer um pouco da gordura para preservar o carbo. Eu vou estudar o caso. Poxa, eu estou ficando indisposto, então eu preciso manter o carbo e diminuir a gordura. Pode ser? De repente pode ser. Ou às vezes não, a sensibilidade à insulina está muito ruim, então é melhor eu tirar um pouco do carbo e manter um pouco mais da gordura, porque isso para melhora da sensibilidade à insulina é melhor. Ainda que a performance do treino possa cair, o custo-benefício da operação faz sentido, mas é um caso um pouco mais específico. Enfim, mas você entendeu que tem que ter alguma mudança na dieta quando o seu peso vai mudando. Outro ponto importante. Quando nada muda, nada. Porque olha só o que pode acontecer. Vamos supor que o seu peso não está mudando.
mas você está ganhando massa muscular e perdendo gordura corporal. Mais ou menos falando, você consegue sentir isso. Porque na roupa vai mudar alguma coisa. Às vezes o seu peso é o mesmo, mas uma pessoa te vê e fala, nossa, você emagreceu. Ou então você ganhou massa muscular, ou então você está mais definido. Né? O seu peso é o mesmo, mas as pessoas viram diferença. A sua roupa, você percebeu uma diferença. De repente você está tirando as suas medidas e a sua cintura diminuiu e o seu braço manteve. Então você fala, poxa, se a cintura diminuiu e o braço manteve, minimamente eu perdi gordura e mantive a massa muscular. Mas é até provável que eu tenha ganhado massa muscular, porque eu perdi gordura do braço também e o braço não diminuiu. Ou seja, quando nada muda, nada, nem o peso, nem diferença na roupa, nem ninguém comenta nada, nem as medidas, nem as fotos, absolutamente nada muda. Na verdade, isso não é um sinal que você vai estagnar, é um sinal que você já está estagnado. Mas, por que eu trouxe esse item para cá? Porque depende do tempo que você está analisando. Porque imagina, comecei hoje, dali 3 dias eu falei, nossa, ninguém comentou nada, a medida não mudou, sim, mas faz 3 dias que você começou, meu amiguinho. Você acha que é o que aqui? Então, aqui quanto tempo seria legal? Pelo menos 2 semanas. Tá? Se 2 semanas absolutamente nada aconteceu e você está seguindo isso corretamente, vale lembrar, né? É importante que esteja seguindo. Então isso é um sinal que você estagnou e aí você pode fazer um ajuste, como a gente falou na dieta e no treinamento. Existe, né, um outro indicativo que é em relação ao overtraining. Né? E aí nós temos aqui o overtraining sistêmico e o overtraining periférico. Existem 2 tipos de overtraining. Normalmente, qual que a gente está acostumado a ser abordado? O overtraining sistêmico. Pô, você está ficando doente toda hora, você está ficando muito cansado, a sua libido está muito baixa, sem explicação, né, que outra coisa não explique. De repente você está com sono demais, ou às vezes está até atrapalhando o seu sono, você está muito irritado. Tudo isso são sintomas clássicos de um overtraining. Ou um sintoma clássico de alguma outra coisa, tá? Por isso você tem que investigar, tá? Eu estou sentindo de repente um cansaço anormal. Ah, é overtraining? Mas você está com dor de garganta? Então não. Entende? Ah, minha imunidade está caindo muito. Sim, mas você também vai pra balada todo dia. Cada dia beija na boca de um e beija só gente com dor de garganta, você vai ficar pegando um monte de dor de garganta mesmo. Não é porque sua imunidade está ruim que você está em overtraining. É porque você está sendo ofertado a vírus toda hora. Então, claro, a gente tem que fazer uma análise mais global, pelo amor de Deus. De qualquer forma, esse é um overtraining sistêmico. Existe também um overtraining periférico, onde, por exemplo, você está se sentindo muito bem, mas aí você estoura um tendão do bíceps, você ferra um joelho, né? Então você está macetando demais uma determinada musculatura e isso está causando um overtraining localizado nela ou no que diz respeito a ela, uma articulação, alguma coisa do tipo. De qualquer forma, existem maneiras de você sair desse overtraining. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, onde a gente fala sobre o overtraining um pouco mais explicado, né? O localizado ou periférico e o central ou sistêmico, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo que é extremamente importante.